Se você é impaciente e caiu nesse vídeo só por conta do título, eu não vou ficar te enrolando. Basicamente, eu coloquei essa grana no meu bolso quando eu decidi ser PJ ao invés de ser CLT. Isso daí foi o quanto eu economizei mais ou menos ao longo de um ano em pagamento de impostos, né? Então, cada real economizado foi um real a mais que eu coloquei no meu bolso. Deixa eu te mostrar aqui com um pouco mais de detalhes esses dados e esses números. Eu tenho um gráficozinho besta aqui que eu fiz. Basicamente, eu paguei um total de mais ou menos uns 51 mil reais aí de imposto. Eu falo mais ou menos porque eu peguei o extrato bancário da minha PJ de um ano, né? Um período de um ano. Coloquei aqui e apliquei a taxa de imposto que eu tenho pago mais ou menos e foi isso daqui. Cheguei a um total de 51 mil reais de imposto em um ano. Contra os 156 mil que eu teria pago se eu tivesse na CLT, né? Se esses rendimentos fossem via CLT. Então, basicamente, uma diferença aí de 105 mil reais, né? É um número bem expressivo e é um número que eu coloquei no meu bolso no fim do dia. Então, o mês que eu tive mais economia aí de impostos, vamos dizer assim, foi em outubro de 2024, onde eu consegui economizar a bagatela de quase 17 mil reais, né? 17 mil e um pouquinho mais de 17 mil reais. E o mês que eu menos economizei em imposto aí ao longo desse ano foi 4.500 reais mais ou menos, né? Eu tenho aqui o gráfico, a gente vai descendo para 10 mil e pouquinho, aí vem 9 mil e pouquinho. Tá ranqueado aqui pelo mês que eu mais economizei pro que eu menos economizei. E aqui embaixo eu tenho uma visão aqui, né, do que a comparação entre o que eu pagaria na CLT versus o que eu paguei na PJ aí por mês, né? Então aquele mês lá que a gente teve mais economia, que foi aqui em outubro, eu teria pago mais ou menos 25, 26 mil reais de imposto na CLT contra os 8,5 que eu paguei aí na PJ, né? Aqui a gente tem alguns meses que são bem parecidos, ó, 13 mil contra seus 4.300, aqui também, ó, seus 15 contra seus 4.900 aí de imposto. E isso daí foi a economia que eu fiz, né? Então, agora que você já sabe o que eu fiz, eu quero te explicar o meu raciocínio, o que eu uso, né? Quando eu tenho que escolher entre ser PJ e ser CLT. E no final eu vou te dizer como é que eu calcularia o meu salário PJ. Então, bora lá. A primeira coisa que você precisa entender são as diferenças aí entre CLT e PJ, né? Para quem não sabe, o PJ é um modelo de contratação alternativo aí à CLT, né? Então, é quando você tem um CNPJ e você fecha um contrato de prestação de serviço com uma empresa direto no seu CNPJ, na sua empresa, né? Que a maioria dos casos é isso. Uma empresa de uma pessoa só que fatura o seu serviço para uma outra empresa maior ou não, né? Tanto faz. CLT nem preciso te explicar o que é, né? Então, para mim, a principal diferença que a gente tem aí da CLT para PJ é que a CLT te engessa, né? A CLT te enquadra em um monte de regra e um monte de coisa que você precisa cumprir, enquanto na PJ você tem mais liberdade, tem mais grana no bolso aí no fim do dia, só que você tem mais risco também, né? Então vamos lá, na CLT é aquela, você bate o ponto, você tem uma jornada de trabalho fixa e determinada, você tem um pacote de benefícios que não é você que escolhe. Eu costumo dizer que isso aí é dinheiro marcado, né? Um dinheiro que o pessoal dá para você, mas eles escolhem no que você vai gastar. Tem alguns direitos aí que te dão segurança, entre aspas, né? Por exemplo, se você perder emprego, você ficar doente, abusos aí por parte da empresa. Então você tem FGTS, um 13º, você tem um descanso remunerado, com férias de fim de semana e por aí vai. E tem imposto pra caramba na CLT, né? Isso é uma porcaria, vamos dizer assim, né? Porque ele começa em 7,5% e vai até 27,5%. Só que para você chegar nesses 27,5% é, assim, é rápido demais. Acho que 5 mil aí, 4.700 e pouco, você já começa a pagar o teto do imposto de renda aí sobre pessoas físicas lá na CLT. Então, é rapidinho de você chegar nisso aí, né? Então vamos lá. Na PJ, cara, você não tem uma jornada fixa de trabalho, né? Não deveria, pelo menos, embora algumas empresas exijam isso de PJs, o que não deveria acontecer, mas beleza, a gente não vive no mundo perfeito. Você não tem benefício, não tem direito nenhum na PJ, né? Na maioria dos casos. Tem algumas empresas que eu já vi pagar férias, já vi pagar 13º, já vi até pagar plano de saúde para PJ e tudo mais, né? Mas no fim das contas, essas coisas
é dinheiro, né? E a empresa está escolhendo como que vai dar esse dinheiro para você ou não. Eu também não gosto disso, né? Eu prefiro só o dinheiro. Você tem mais grana no bolso, mais liberdade para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, né? Aquele lance, você não tem aquela coisa de dinheiro marcado na PJ, né? O VR, o VA, o Vale Transporte, é que essas coisas que ou você vende e toma um golpe aí dos caras lá no centro ali de São Paulo, ou você gasta para comer nas hamburguerias boas aí de São Paulo, né? Você paga muito menos imposto, né? Começa em 6%, o imposto da PJ para gente que trampa com TI, e vai até 33%. Só que para você chegar nesses 33%, eu quero chegar um dia lá nos 33%, porque você tem que estar faturando 3,6 milhões, né? 3 milhões e 600 mil reais por ano, o que dá mais ou menos uns 300 mil reais por mês. O dia que eu chegar nos 300 mil reais por mês, eu tô de boa, vou pagar um imposto pro governo, tranquilão. Tá tranquilo. Contra na CLT, esses quase 30% em 7 meses, você pagaria aí com 5 mil reais. Então essas são as diferenças de CLT e PJ. Rapidão para resumir aí para você. Bom, o que você tem que se atentar quando você for escolher uma vaga PJ? Eu acho que esse é o ponto-chave aqui, né? Tem algumas red flags em empresas, tem algumas coisas que você tem que prestar atenção para você fechar uma vaga PJ. Então, primeira coisa, se o salário está muito próximo do CLT para uma vaga similar, sei lá, desenvolvedor pleno, full stack pleno, ou engenheiro de dados, sei lá, tá pagando na CLT ali um pleno, sei lá, 5, 6, e o cara tá te oferecendo na PJ 7, 8. Eu não iria, cara. Não iria porque vão te cobrar igual, responsa igual, e você vai ganhar menos e ainda você não vai ter os benefícios. É dinheiro marcado, mas é dinheiro no fim das contas, né? Presta atenção nisso. Salário muito próximo da CLT, corre. Outra coisa, modelo de trabalho, se é remoto ou presencial. Em tese, a empresa não tem que exigir isso de um PJ, né? Mas algumas empresas exigem híbrido, full presencial, full remoto. Eu mesmo já trabalhei em um PJ que eu ia lá presencial, mas ninguém ficava controlando o meu horário e era tranquilo. Não que eu chegasse a hora que eu queria, saísse a hora que eu queria, né? Mas tinha uma certa flexibilidade. Um dia que eu precisava resolver um BO pessoal, ou um dia que eu atrasasse um pouco por qualquer motivo que seja, ninguém ficava pegando no meu pé, ninguém ficava me enchendo o saco, né? Vamos lá. Outra coisa, horas de trabalho, você tem que se atentar a isso também, né? Um mês, o PJ tem 168 horas, né? Que são 21 dias úteis vezes 8 horas, né? Geralmente a empresa, ela vai te pagar assim. E aí, os contratos, eles podem ser de horas abertas, né? Que vai se basear nas horas úteis do mês. Então, tem mês que tem menos horas, que nem fevereiro, ou mês que tem muito feriado. Tem mês que tem mais horas, mas a média ali são 168 horas, né? E aí, se o seu contrato é de hora aberta, eles vão te pagar pelas horas que você trabalhou ali no mês. Se o seu contrato é um valor fixo pelo mês, aí beleza, entendeu? Então, tem que ficar esperto se a empresa paga ou não feriado, porque isso é uma coisa que eu não sabia quando comecei a trabalhar como PJ, né? Mas geralmente feriados não são remunerados. Então, eu passei a detestar feriado, porque eu não ganhava dinheiro no feriado. Mas existem outros modelos de contratação que você pega aí no PJ, é o contrato, o modelinho de contrato, que é hora fechada, então eles te pagam um valor cheio ali por mês e beleza, legal, feriado você folga, aí você tem que conversar com a empresa. Outra coisa, né? Qual que é a política da empresa em relação à ausência e faltas, né? Então, tipo, aquele dia que você ficar doente, você ficar 2 dias ruim, precisar ficar em casa, ou que você quebrou a perna, alguma coisa assim. Isso aí tudo tem que ser conversado com a empresa. Eu acho que talvez até ali na hora de fechar contrato, na hora de negociar, você tem que falar com a empresa, perguntar na hora do processo seletivo, levantar essas informações para você tomar a decisão com mais clareza, com mais certeza, né? Calcular melhor os seus riscos aí, né? Então tem empresa, como eu já falei, você fica doente, eles te liberam de boa, depois você repõe horas ou não, depende muito da empresa, tá? Tem que se atentar nessas coisas quando você escolher uma vaga PJ, né? Não é CLT, você tem que prestar atenção nisso, não é CLT. Então pode ser que o cara desconte o dia de você, pode ser que ele peça para você repor, ou pode ser que você tenha feito umas horas extras e queira tirar, sei lá, um dia você trampou 10, 12, 14 horas e no outro dia você tira, algo assim. Outra coisa também é a questão de férias, né? Se você tem que repor para tirar férias, se a empresa vai te dar férias com PJ ou não, se você quiser tirar uns dias, como é que você faz? É isso tudo. Geralmente eu alinho com o meu gestor, ali com o cara da consultoria, ali com o cliente, repõe as minhas horas ou não. É tudo conversado, né? Tem que se atentar nessas coisas.
E aí uma coisa importante também é se é baseado em entregas ou nas horas que você está ali na frente do PC, né? Aquela coisa de tem gente que vai querer fazer microgerenciamento do PJ, o que não deveria acontecer, mas em alguns casos acontece ficar monitorando o que você faz ali, os cliques que você dá, a linha de código que você escreve, ou se eles vão te cobrar pelo resultado, né? Eles te contrataram para fazer uma coisa, você tem que fazer aquela coisa dentro do prazo estabelecido ali. Geralmente é assim, tá? Pelo menos comigo. Ninguém ficou pegando muito no pé em horário, lógico, eu tinha que estar ali disponível na hora que o cliente precisasse, que me acionasse e tal, mas eu não tenho muita hora para entrar, não tenho muita hora para sair, eu posso resolver meus problemas pessoais, mas também no dia que pega fogo eu tô lá na trincheira, na luta e na guerra e na batalha, né? Então, basicamente, CPJ é isso, você tem que se atentar nessas coisas, muitas delas você descobre durante o processo seletivo, outras você descobre jogando o jogo, não tem jeito, depois que você já aceitou, né? Mas eu tô te adiantando algumas coisas que eu já passei para você ficar ligeiro aí quando for tomar a sua decisão. E agora vamos lá. Qual que é o racional aí? O que que eu uso para calcular o salário quando uma vaga fala, qual que é a sua pretensão salarial no PJ, né? Primeiro, se eu tô na CLT, eu vejo onde eu tô. E vejo o quê? Meu salário, meus benefícios, etc. Tudo isso tem que entrar na conta. Se eu tô numa PJ, eu simplesmente peço a mais do que o que eu tenho atualmente, se me interessar sair da empresa, né? Eu tenho alguns critérios para sair de uma empresa, mas eu posso falar isso em outro vídeo se você quiser. E basicamente o que que eu faço? Eu pego tudo que eu ganharia em um ano e somo e divido aí por 12. O que que seria tudo que eu ganho em um ano? Eu considero 14 salários, porque são 12 salários ali que você recebe todo mês, 13º, né? E aí você tem mais um salário de férias, porque você fica um mês coçando sem fazer nada e fica recebendo. Eu considero isso aí um salário extra, né? Vamos lá, valor anual dos benefícios relevantes, né? Se for VR, VA, convênio, PLR, tem o FGTS também, ele entra, né? Com 8% sobre a soma de 13 salários. Então é aquela, se você ganhar 1.000, é 8% de 13 mil, que dá mais ou menos uns R$ 1.040 aí. Então, dando um exemplo aqui, se você ganha 1.000 de salário, né? 1.000 de VR, um convênio que é mais ou menos uns R$ 500 aí, e mais um salário de PLR. Então, qual que seria o racional aqui? 1.000 de salário, 14 salários, R$ 14.000. Mais 14 mil em VR, que você ganha 1.000 por mês. 14 mil não, né? Desculpe colocar, 12 mil de VR, que você ganha aí em 12 meses, né? Mais ou menos uns 6 mil aí reais, corrigindo aqui, 6 mil reais de convênio, né? Porque é 12 vezes os 500 aí dá mais ou menos uns 6 mil reais. Você ganha 1.000 de PLR e mais ou menos uns 1.000 aí de FGTS. Aí se você somar 14 com 12 já dá 26, com mais 6 dá seria seus 32, aí 33, 34 mil. Se você dividir os 34 mil aí por 12, vamos fazer a conta aqui, 34 mil sobre 12, dá mais ou menos uns R$ 2.800 aí, seria a base para você do seu salário PJ em relação ao que você tem hoje na CLT, né? Então, é aquilo, recapitulando, soma aí uns 14 salários, que é 13º e férias mais seus 12 salários, valor anual dos seus benefícios, o FGTS em cima de 13 salários. FGTS não serve para praticamente nada, que é muito difícil você recuperar esse dinheiro, mas enfim, coloca na conta. Isso é a base para a negociação aí do seu salário PJ. Beleza? Em cima disso, o que eu costumo fazer? Coloco uma porcentagem de aumento, né? Porque eu não vou sair de um lugar para outro para ganhar a mesma coisa. A não ser que eu esteja desesperado para sair de lá, o que nunca aconteceu. Ou, sei lá, eu tô desempregado. Aí não dá para ficar pedindo muito, né, cara? Não dá para ficar exigindo muito com base no meu último salário. Sei lá, ganhar uma 60 pau. Tô desempregado. Irmão, se aparecer um negócio de 5, 10 conto, tô indo. Tem que pagar as contas, tem que pagar os boletos, entendeu? E beleza, coloca uma porcentagem aí de aumento em cima da base ali que a gente tinha calculado, né, que era os 34 mil dividido por 12, dá seus 2.800, joga uma porcentagem ali de aumento que você considera justo, 20, 30%, não sei, e coloca uma porcentagem de risco aí também, né, considera o fator risco, porque você pode ficar doente, você pode ser demitido, tomar um pé na bunda do nada, como PJ, você pode querer tirar umas férias sem repor, sem nada, então você vai precisar de grana, porque você não vai ganhar enquanto você estiver parado, e etc e tal. Então, faz o cálculo da base,
adiciona um percentual de aumento, adiciona ali uma porcentagem de risco, né, para suas reservas aí de emergência. Arrumar aqui, ó, 34 mil, dividido por 12, dá mais ou menos uns 2.800 por mês, certo? Então, é isso, tá? Eu sou PJ, eu gosto, não troco por nada, né? A não ser que venha uma coisa muito boa aí na CLT, mas o que é difícil de acontecer. Então, é isso daí. Se inscreve aqui embaixo